Oi, crianças, bom dia. Estamos em mais uma semana de estudo e vamos rezar para que Nossa Senhora passe na frente de nossas atitudes, de nossos pensamentos, de nossa família, né, de nossa saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos para o nosso momento de correção na página 78, onde temos aí as profissões, engenheira, que é engine, professora, teacher, carteiro, postman, motorista de ônibus, bus drive, médico, doctor, padeiro, baker, policial, policeman, dentista, dentist, mecânico, mechanic, advogado, lawyer. Né? Vocês estão dando uma olhadinha aí bem direitinho, né? Como se escreve cada uma delas, vocês iriam apenas colocar o adesivo. E partindo para a página 79, vocês acreditam que a minha visão ainda está curta com essa imagem. Por isso que eu estou dando uma olhadinha também no livro. Segunda questão, indica a palavra correta para preencher o gráfico. Então, a letra A, vocês iriam completar com as palavrinhas em inglês, do jeito que está aí na imagem, padeiro. Letra B, advogado. Letra C, médico. Letra D, professor. Letra E, dentista. Letra F, carteiro. Letra G, engenheiro. Letra H, mecânico. E letra I, policial. E a terceira questão também era para vocês completar as sentenças. Então, a letra A, George é um carteiro. Letra B, meu pai é um advogado. Letra C, o senhor Jones é um mecânico. Letra D, Lisa é uma dentista. Letra E, minha mãe é uma engenheira. Letra F, o médico, né? Ou então o doutor está no hospital. Letra G, o policial está na rua. Letra H, Polly é professora e o pai dela é um padeiro. Vocês estão vendo bem direitinho aí na imagem, né? Com as letrinhas que vocês deveriam completar essas informações. E partindo agora para a nossa gramática, né? O presente simples do verbo to be. Lembrando sempre a vocês que o verbo to be em português significa o verbo ser e o verbo estar dependendo da situação. As cores que estão aí em roxo, né, azul, são as pessoas do verbo. I, you, he, she, it, we, you, they. Já disse para vocês, já falei, né, para a gente ir sempre lembrando do verbo, né? Verbo é o que a gente faz, é o que a gente, né? São as ações do nosso dia a dia, o estado que a gente se encontra, as pessoas do verbo e ao lado aí de vermelho são os verbos, né? Quero sempre que vocês façam essa relação. Primeiro vem o quê? As pessoas e depois o verbo. Coloque bem aí na cabecinha de vocês. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Eu acabei de conjugar o verbo ser ou estar. Né? E sempre vocês vão encontrar essas pessoas, esses verbos em algumas frases. E dentro dessas frases, certo? Vocês irão saber onde ele está localizado, tá ok? Então, temos agora o verbo to be na forma negativa. Vocês lembram? Né? Já estudamos o verbo to be na forma afirmativa.
o verbo to be na forma interrogativa, onde vocês apenas iriam trocar de posição. Primeiro, agora seria o verbo e depois a pessoa. E logo, na forma negativa, ainda se torna mais fácil aí para vocês. A forma negativa do verbo to be, vocês irão colocar sempre depois do verbo o not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Olha como é fácil. Sempre a frase que vier afirmativa vai vir sem o not. E agora a frase negativa vai vir o not. I am not. Ok? Então, vamos ver aí a forma negativa do verbo to be, né? O que significa cada uma delas. I am not. Eu não sou. Ou então, eu não estou. I am not. Eu não sou. I am not. Olha que legal. Eu não sou. É a forma que a gente pronuncia. Tá bem, crianças? Mas na hora de escrever, você vai colocar o not depois do verbo. Lembre sempre disso. O not vai vir sempre depois do verbo e não depois da pessoa. Olhe bem direitinho. Fica aí. You are not. Você não é, você não está. Lembre que eu estou falando de um jeito, mas na hora de escrever é diferente. Está aí bem destacado. You are not. Você não é. É o jeito que a gente pronuncia. Você não está. Ah, tia Gardine, mas eu posso colocar I not am, porque eu estou falando você não é. Não, não é dessa forma. Primeiro vai vir a pessoa, o verbo e no final vem o not. Continuando. He is not. O que significa? Ele não é, ele não está. Né? Tá bem destacadozinho aí como é que você deve fazer. She is not. Ela, né? Não é, ela não está. Isto eu estou falando na forma negativa. It is not. Ele ou ela não é, ele ou ela não está. Lembrando que o it é referente a coisas, a animais e não a pessoas, tá bem? Porque você está vendo assim, ele, então eu posso colocar o he, se for referente a uma cachorrinha, um cachorrinho, né? Então eu posso colocar o she porque é uma cachorrinha. Não é, crianças. Você tem que colocar o it. Sempre que se referir a animais, a coisas, você coloca it, tá bem? E o significado dele em português. We are not. O que significa? Nós não somos, nós não estamos. You are not. Vocês não são, vocês não estão. Tá bem destacadozinho aí para você entender melhor, tá? They are not. Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Então, vamos ver esse exemplo na frase. Carla é bonita. Como é, tia Gardine, que eu vou colocar aqui agora na forma negativa? Você vai repetir o Carla, você vai repetir o is, que é o verbo, e você vai repetir o not depois do verbo e repetir o restante da frase, tá bem? Lembrando sempre que o not deve ficar depois do verbo. Lembre dos verbos, tá? E temos aí as contrações da forma negativa. O que significa isso? Is not é a forma, né, completinha. E quando você vai contrair, colocar aí esse pontinho aí que tá em cima, né, apóstrofe, fica o quê? Isn't. O que tirou? A letrinha O, certo? Are not, fica aren't.
na forma negativa. Vocês lembram que a gente estudou isn't e aren't na forma afirmativa, ela na forma contraída. Também você pode contrair a forma negativa. Tá aí a formulazinha que vocês devem usar, né? E você e Ana são irmãs, né? Como é que vai ficar ela na forma negativa, né? Você e Ana, temos o verbo are, então você colocou aí o not abreviado, né, com a apóstrofe lá em cima, e sister no final. Você e Ana não são irmãs, quer dizer, você e Ana não são irmãs. Por que que não são irmãs? Porque tem um not aí na frase, tá? E estamos estudando aí os pronomes pessoais. Estávamos estudando o verbo to be na forma negativa, não foi isso? Então, o que que a gente tem a falar sobre esses pronomes pessoais? Lembrando a vocês que os pronomes são as pessoas do verbo. Mais uma vez, temos o I, temos you, he, she, it, we e o they. Isso quer dizer que aí são as pessoas. São através dessas pessoas que vocês vão fazer a conjugação do verbo. E o que significa cada uma delas, professora? I significa eu e o tu ou você, para dar sentido à frase na hora que vocês estiverem fazendo a leitura. He significa ele. She significa ela. It, como eu já falei, ele ou ela, referente para animais e coisas, e não a pessoas. O I, nós, e o vós ou vocês. E they, eles ou elas, para vocês entenderem, né, o sentido em português. E, professora, o que que significa you e o? Lembrando a vocês que o you se refere a tu ou você no singular. E o you significa vós ou vocês no plural. Mas como é que eu vou saber que está no singular ou no plural? Você vai ter que prestar atenção no sentido da frase. Se a frase tiver a pessoa e o verbo, certo? Estiver e o restante das outras palavrinhas no plural, então você vai fazer a leitura no plural. Se tiver todas no singular, você irá fazer a leitura no singular. Tá? Então, vocês usam esses dois sentidos, porque pode uma palavrinha, a frase estar em inglês, se tiver que passar para o português, aí você vai colocar vocês, e se a frase estiver no singular, então vocês têm que olhar o sentido da frase em you e u. Pode estar no singular e pode estar no plural, tá bem? Então, vamos seguir aqui um exemplo dos pronomes pessoais. Quando tiver o nome da pessoa, que você tiver que passar para o pronome. O pronome, lembrando a vocês que fica no lugar do nome, certo? Seja ela no masculino ou seja ela no feminino. Então, Samuel é legal, né? Samuel is nice. He is nice. O que significa isso? Samuel, faça uma perguntinha. Samuel é quem? Ele. Qual é a pessoa em inglês que eu vou substituir Samuel? Samuel é ele. Então, ele é o quê? He. Você tem que saber, viu, criança? As pessoas do verbo. Porque se tiver o nome próprio e você tiver que substituir esse nome próprio pelo pronome, né? Como está aí sublinhado, Samuel. Quem é Samuel? Ele. Ele é que é Samuel. Então, ele em inglês, qual é o pronome que a gente usa? He, tá bem? Vamos para outro exemplo. Carla é bonita. Aí eu pergunto a vocês aí, quem é bonita? Carla. Então, Carla está aí sublinhado. E Carla é quem? Qual é o pronome que você vai usar?
ela. Ela, em inglês, a gente escreve she. Então, você vai substituir Carla por she. She is beautiful, né? Ela é bonita. Substituir a palavrinha Carla por she, né? Porque muitas crianças têm essas dúvidas na hora que colocar o pronome no lugar do nome. Até mesmo em português a gente se confunde muito. Então, Carla é quem? Ela. Ela, em inglês, a gente coloca she, né? São as pessoas do verbo. E repete o restante da frase. Outro exemplo, o cachorro, né, está latindo. O cachorro está latindo. The dog is barking, né? Então, quem é que está latindo? O cachorro. Então, foi sublinhado aí o cachorro. Então, eu posso colocar ele, que é he? Não, eu vou colocar it. Aí está aí em vermelho. It, porque vai ficar no lugar do nome cachorro, né? Que é o dono do nome aí. Então, o cachorro está latindo. Tá bem, crianças? Quero que vocês entendam bem direitinho. Então, James e eu somos irmãos, ou seja, amigos, certo? Então, quem somos amigos? Porque eu estou fazendo parte da frase. Então, James e eu somos amigos. Quem somos amigos? Nós. Qual é a pessoa que eu usei aí? We. James e eu. Somos nós, porque eu estou fazendo parte. Então, sublinhei e coloquei a pessoa, certo? Que é o we. Vamos para You, Ed, Anne são irmãs. Agora elas são irmãs, né? Quem são irmãs? Você e Ana. Qual é a pessoa que eu vou usar? You. Professora, mas já tem o you na pergunta, né? Mas eu já falei que temos o you no singular, então é você e Ana. Quando passa para as pessoas do verbo, então vocês são irmãs. Você usou mesmo you, né? São irmãs. E temos aqui um último exemplo, que é José e Maria são amigos, né? Quem são amigos? José e Maria. Quem são amigos? Eles. Eles, quais são as pessoas que vocês usam? A pessoa que você usa do verbo? They, né? Que está aí em vermelho. E a palavrinha foi sublinhada, bem destacadinha, para você saber quem é que você está substituindo, certo? Então, José e Maria são eles, tá bem, crianças? Então, é they are friends, né? Friends. Isso quer dizer que estamos estudando agora em gramática. Estamos estudando em gramática o verbo to be, né? Estamos já sabendo a forma afirmativa, negativa e agora a forma, ou seja, a forma afirmativa, a forma interrogativa e agora a forma negativa. E também estamos estudando, né, colocando os pronomes pessoais no lugar do nome, né? Quais são os pronomes que a gente usou? Estão aí todos em destaque, certo, crianças? Dê mais uma olhadinha com calma. Vamos fazer as atividades que seguem. Essa era a aula de hoje. Dê mais uma olhadinha. Espero que vocês tenham entendido a forma negativa, né, do verbo to be e quais são as pessoas do verbo, como vocês vão substituir o nome pelo pronome, né, que são as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né, tem aí em português, em inglês, certo? Então, era essa a informação de hoje, boa atividade, bom dia. Tchau e até a próxima. Fiquem sempre com Deus.